Questão aí muito boa que cobrava do candidato saber mecanismo de ação de drogas antiparkinsonianas. Tanto para a prática quanto para a prova, obrigação aí da gente que está prescrevendo ali determinadas medicações, saber o seu mecanismo de ação. E como já reforcei aqui com vocês, a aula de doença de Parkinson, ela é obrigatória você assistir do começo ao fim, tanto para a sua vida prática quanto para qualquer concurso. Então, pessoal, em vez de responder de forma direta uma questão como essa, qual é o mecanismo de ação da entacapona, vamos fazer uma breve revisão sobre o mecanismo de ação das principais drogas antiparkinsonianas que a gente prescreve aí na prática clínica. Então, esse é o cenário. Sangue periférico, barreira hematoencefálica e sistema nervoso central. O paciente com Parkinson que toma ali a sua levodopa, ela depois de ser absorvida, ela vai cair na corrente sanguínea. Então, levodopa no sangue periférico. Qual que é a grande questão aqui, pessoal? No sangue periférico, a levodopa, ela pode ser metabolizada em alguns metabólitos, como por exemplo, existe a metabolização periférica da levodopa através da enzima dopa descarboxilase em dopamina. E na prática clínica, vocês vão se lembrar, quando você está ali prescrevendo levodopa, ela nunca vem sozinha. Vem levodopa acompanhada de ou benzerazida ou carbidopa. Por que a levodopa tem que vir acompanhada aí de benzerazida ou de carbidopa? Justamente, pessoal, porque o objetivo de quando o paciente está tomando a levodopa não é que a dopamina fique na corrente sanguínea do paciente, mas sim no sistema nervoso central, que é onde está faltando essa substância. A grande questão é que a dopamina ela não é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica. Já a levodopa, sim, a levodopa ela atravessa a barreira hematoencefálica. Então, o que acontece é, quando o paciente toma o seu comprimido de levodopa, sempre vai vir ali acompanhado de benzerazida ou carbidopa, que são enzimas que inibem a ação da dopa descarboxilase, impedindo então a conversão periférica de levodopa em dopamina. A levodopa ela ainda pode ser perifericamente metabolizada também através de uma outra enzima, que é a CONT, catecol-O-metiltransferase, em 3-O-metil-dopa. E quem é que age aqui nessa enzima, impedindo também a degradação da levodopa? Aqui, pessoal, 3 medicações vamos destacar: entacapone, tolcapona e opicapona. Lembrando que no Brasil só temos disponibilidade da entacapona. Tolcapona e opicapona nós não temos disponibilidades aqui no Brasil. Vamos lembrar ainda que tolcapona hoje em dia praticamente não é prescrita mais, devido aos seus efeitos hepatotóxicos. Já a opicapona, qual que é a vantagem dela disponível aí nos Estados Unidos e na Europa? A vantagem é que é um inibidor da CONT, que tem ação periférica com dose única diária. Então lembrar que o entacapone, que é o que é disponível aqui no Brasil, como que a gente administra ele? São comprimidos de 200 mg que a gente vai dar junto sempre na mesma hora que o paciente tomar a sua levodopa, aumentando aí a disponibilidade da levodopa em cerca de 30% a mais. Beleza? Então, num paciente com doença de Parkinson, o objetivo do tratamento dos sintomas motores é ofertar dopamina para o paciente, é aumentar a oferta de dopamina, substância essa aí que está deficiente nestes pacientes. Então, quando o paciente toma levodopa e você
inibe, né, a sua degradação periférica, seja ali com a benzerazida ou carbidopa, ou em fases mais avançadas da doença, quando a gente lança a mão aqui dos inibidores da CONT, o que que acontece? Mais levodopa vai atravessar a barreira hematoencefálica e cair lá no sistema nervoso central. E quando no sistema nervoso central, a levodopa, aí sim, ela precisa ser metabolizada na dopamina, que é a substância aí que a gente está precisando que esse paciente receba. Mas, alguns detalhes, aproveitando para revisar mecanismo de ação de outras medicações. A dopamina, por sua vez, ela também pode ser metabolizada pela CONT a nível de sistema nervoso periférico. E quem tem ação aqui é apenas a tolcapona. Tanto em tacapone quanto opicapona, a ação é apenas periférica. Tolcapona, que é aquela droga que eu falei que hoje comumente não se prescreve mais, lembrar que no Brasil ela não é disponível, não é prescrita mais hoje por questões de hepatotoxicidade. Tolcapone, sim, tem ação periférica e tem ação central. A dopamina ainda, ela pode ser metabolizada por outra enzima que vocês vão se lembrar. MAO-B, monoaminoxidase B. E quem é que inibe? É a MAO-B, né? Os inibidores da MAO-B. Vocês vão lembrar aí, principalmente, de duas medicações, selegilina e rasagilina. Consequentemente, mais dopamina vai sobrar no sistema nervoso central desse paciente. Então, pessoal, com essa breve revisão aqui, vocês aprendem de forma bem rápida sobre mecanismo de ação dos inibidores da MAO-B, mecanismo de ação dos inibidores da CONT, mecanismo de ação da própria levodopa, por que temos que dar carbidopa e benzerazida juntos. E aí a gente vai lembrar ainda dos agonistas dopaminérgicos, né? Pramipexol, rotigotina, que a ação é bem mais fácil, né? São agonistas ali dos receptores dopaminérgicos pós-sinápticos. Outra medicação que a gente costuma utilizar em doença de Parkinson, vocês vão se lembrar, é a amantadina, que tem um mecanismo de ação ainda incerto, porém parece agir em múltiplos sítios. Então parece que a amantadina, que a gente usa muito para combater discinesias induzidas pela levodopa, ela tem efeito anti-NMDA, parece que a amantadina tem efeito anticolinérgico e ainda um efeito dopaminérgico fraco. Beleza? Então, depois dessa breve revisão, ficava fácil responder sobre o mecanismo de ação da entacapona, que estava ali, ó, na letra A, inibe a CONT que metaboliza a levodopa no sangue periférico. Lembrar então que a entacapona é somente periférica. Na letra B, inibição seletiva da recaptação de serotonina. Não tem nada a ver com Parkinson, né? Agonista dopaminérgico com ação sobre receptores dopaminérgicos. São os agonistas dopaminérgicos. E inibição da dopa-descarboxilase, que transforma levodopa em dopamina. Quem faz isso? Carbidopa e benzerazida, né? Que são substâncias aí que vêm junto da molécula da levodopa. Então você marcava a letra A e gabaritava essa excelente questão da sua